Era uma vez um menino chamado Pedro. Ele era cheio de energia, sempre pulando, correndo e rindo alto. O barulho do mundo parecia fazer parte dele, como uma música constante que nunca parava. Quando ele acordava, já começava a brincar, e quando ia dormir, ainda tinha 1000 ideias na cabeça. Pedro morava numa casa perto de uma floresta, e o som do vento nas árvores, os pássaros cantando e até o barulho da rua, tudo era uma grande sinfonia de vida. Mas, às vezes, esse barulho todo fazia Pedro se sentir confuso, como se tivesse uma turminha de vozes falando ao mesmo tempo dentro dele. Um dia, sua mãe chamou: "Pedro, vem aqui!" Ele foi correndo, com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando de tanta energia. "Mãe, eu quero entender uma coisa. Como eu posso ouvir Deus?" Ela sorriu com calma, abraçou o menino e disse: "Vamos aprender juntos, Pedro. Deus fala de um jeito especial que ninguém escuta com os ouvidos. Quer saber como?" No dia seguinte, Pedro acordou pensando na resposta da mãe. Ele saiu de casa pulando de alegria e decidiu explorar a floresta perto de sua casa. Ao chegar lá, o som do vento nas folhas, o farfalhar das árvores e o canto dos pássaros criaram uma música suave que encheu seu coração de paz. Ele sentou-se sob uma grande árvore e fechou os olhos. Assim, tentou escutar aquele silêncio que sua mãe tinha mencionado. Mas, de repente, uma borboleta colorida pousou em seu ombro. "O que você acha, borboleta? Como Deus fala comigo?" perguntou Pedro, curioso. A borboleta pousou suavemente em uma folha diante dele, e por um instante o silêncio pareceu envolver tudo. Então, lembrou-se do que sua mãe tinha dito. Deus fala no coração, Pedro. É uma voz suave que vem de dentro da gente, como um sussurro de amor. Pedro abriu os olhos lentamente. Ainda ouvindo o canto dos pássaros, pensou: "Acho que Deus quer que eu escute com o coração, não só com os ouvidos." Depois de passar um tempo na floresta, Pedro voltou para casa com um coração cheio de perguntas. No caminho pensava: "Se Deus fala no meu coração, como eu posso ouvir essa voz? Como saber se é Ele mesmo e não só minha imaginação?" Ao chegar em casa, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o almoço com aroma de feijão e pão quentinho. Ele se sentou à mesa e perguntou: "Mãe, como é que eu consigo ouvir a voz de Deus de verdade no meu coração?" Ela sorriu, colocando uma xícara de chá na mesa e respondeu: "Sabe, Pedro, Deus fala de uma forma muito especial, como uma luz suave no escuro, como uma brisa fresca em um dia quente. Para ouvir essa voz, você precisa ficar quietinho por dentro." "Quietinho por dentro?" repetiu Pedro, franzindo a testa. "Sim, filho. É como quando você quer ouvir uma história, mas precisa parar de falar e escutar. Quando a gente se cala por dentro, fica mais fácil sentir o que Deus quer nos dizer." Pedro pensou um pouco e, com um sorriso tímido, perguntou: "Então, eu tenho que ficar calado dentro de mim?" "Exatamente, Pedro. Assim, a gente escuta o silêncio que Deus usa para falar conosco. Quer tentar agora?" Naquela tarde, Pedro decidiu tentar. Ele se sentou debaixo de uma árvore na sua própria varanda. Com os olhos fechados, o barulho do vento, o cheiro de flores no jardim e o som distante dos passarinhos criaram uma música suave que encheu seu coração de paz. Ele sentou-se sob uma grande árvore e fechou os olhos. Assim, tentou escutar aquele silêncio que sua mãe tinha mencionado. Mas, de repente, uma borboleta colorida pousou em seu ombro. "O que você acha, borboleta? Como Deus fala comigo?" perguntou Pedro, curioso. A borboleta pousou suavemente em uma folha diante dele, e por um instante o silêncio pareceu envolver tudo. Então, lembrou-se do que sua mãe tinha dito. Deus fala no coração, Pedro. É uma voz suave que vem dentro da gente como um sussurro de amor. Pedro abriu os olhos lentamente. Ainda ouvindo o canto dos pássaros, pensou: "Acho que Deus quer que eu escute com o coração, não só com os ouvidos." Mas Pedro lembrou do que sua mãe tinha dito.
Fique calado por dentro, Pedro. Escute o silêncio. Ouça o que Deus quer te dizer. E então ele sentiu uma leve brisa passar pelo seu rosto como um abraço delicado. E naquele momento, uma paz muito grande veio ao seu coração. Pedro abriu os olhos, sorrindo, e pensou: acho que Deus fala comigo sim, mas é no silêncio do meu coração. Na semana seguinte, Pedro começou a praticar aquele silêncio todos os dias. Antes de dormir, ele se sentava no seu cantinho favorito, fechava os olhos e respirava bem devagar. Ele percebeu que no começo sua cabeça ainda tinha muitas vozes, pensamentos sobre a escola, brincadeiras, o que ia fazer no dia seguinte, mas, aos poucos, quanto mais ele se concentrava, mais o barulho dentro dele ficava mais quietinho. Um dia, enquanto fazia sua oração, Pedro ouviu uma voz interior, suave como um sussurro. Eu te amo, Pedro. Estou sempre perto de você, mesmo no silêncio. Pedro sentiu uma onda de alegria e paz preencher seu coração. Então Deus fala comigo assim? Perguntou para si mesmo, sorrindo. Sim, Pedro. Deus fala no silêncio do coração, na calma que você encontra quando para de ouvir o mundo lá fora e escuta o que ele quer te dizer. Naquela manhã, Pedro decidiu levar seu coração a um lugar especial, uma oração silenciosa na beira do rio, que passava perto de sua casa. Ele sentou na pedra, observando a água correr calma, ouvindo o tilintar das pedras ao serem levadas pela correnteza. Ele fechou os olhos, respirou fundo e tentou sentir aquela voz suave novamente. De repente, veio uma lembrança do que sua mãe tinha dito. Quando Deus fala no coração, é como uma luz que ilumina o caminho, mesmo na escuridão. Pedro pensou: então, mesmo quando eu estiver assustado ou triste, posso ouvir Deus me guiando? E enquanto refletia, uma borboleta pousou delicadamente na sua mão. Ele observou cada detalhe, cada cor brilhante. Foi como se naquele instante ele tivesse entendido algo importante. Deus usa as pequenas coisas do mundo para falar com a gente. Uma borboleta, uma brisa, uma paz dentro do coração. Pedro sorriu, sentindo-se mais perto de Deus do que nunca. Nos dias que seguiram, Pedro continuou praticando o silêncio. Ele começou a perceber que a cada dia sua amizade com Deus ficava mais forte. Ele aprendeu a ouvir o que Deus dizia no seu coração, na sua calma, na sua paz. Um dia, Pedro foi conversar com sua mãe, sorrindo com os olhos brilhando de alegria. Mãe, eu descobri uma coisa muito legal. Deus fala comigo quando eu fico quietinho e escuto o silêncio. Ela abraçou o menino com ternura e disse: que maravilha, Pedro! Isso é um presente de Deus, um jeito dele falar conosco de um modo tão especial. E naquele momento, Pedro entendeu que mesmo no meio do barulho do mundo, Deus sempre está perto, pronto para falar com quem escuta com o coração aberto. Porque, como diz a Bíblia em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E assim, Pedro aprendeu que o maior silêncio é aquele que ouvimos quando paramos para escutar a voz de Deus dentro de nós. Às vezes, na correria do nosso dia, esquecemos que Deus fala no silêncio do coração. Basta ficarmos quietos, abrir nossos ouvidos espirituais e sentir o amor que Ele tem por cada um de nós. Era uma manhã fresca, com o céu pintado de um azul suave e o canto alegre dos pássaros enchia o ar com suas melodias. O sol brilhava, aquecendo suavemente as flores que desabrochavam no jardim, espalhando um perfume doce de esperança. Lá no cantinho do vilarejo, tinha uma casinha simples, com uma cerca branca e um quintal cheio de árvores, onde Lucas gostava de brincar. Lucas era um menininho de olhos brilhantes e sorriso sincero, mas às vezes ele se sentia pequeno diante de tantas tarefas e aventuras que pareciam grandes demais para ele. Ele queria ser forte, corajoso e fazer o que Deus queria, mas, no fundo, às vezes tinha medo. Medo de errar, medo de não conseguir, medo de que as coisas fossem difíceis demais. Naquela manhã, Lucas caminhava devagar pelo jardim, passando as mãos pelas folhas frescas,
sentindo a textura macia da grama sob seus pés. Ouviu o vento sussurrando entre as árvores e uma gaivota distante chamando. Tudo parecia tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão cheio de vida. Mas, ao olhar ao redor, ele sentiu uma inquietação no coração, uma dúvida que não saía de sua cabeça. E se eu não for forte o bastante? E se eu não conseguir fazer o que Deus quer de mim? Ele parou por um instante, olhando para o céu, onde uma pomba branca voava tranquila. Então, de repente, uma voz suave, como uma brisa de verão, pareceu falar no seu ouvido. Confia em mim, Lucas. Quando Deus está ao seu lado, você é mais forte do que imagina. Lucas fechou os olhos por um momento, respirou fundo e sentiu uma esperança pequenina, mas muito verdadeira, começando a crescer dentro do seu coração. Lucas abriu os olhos devagar, sentindo a brisa fresquinha do vento tocar seu rosto. Ele olhou ao redor e viu o céu ainda azul, as árvores balançando ao ritmo do vento e o cheiro de terra molhada após a chuva da noite passada. Era como se tudo estivesse se preparando para um novo dia cheio de possibilidades. De repente, uma ideia surgiu no seu coração. Talvez a coragem não fosse algo que ele pudesse pegar ou usar como uma capa mágica. Talvez fosse algo que Deus colocava dentro de nós, como uma luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos difíceis. Ele pensou: se Deus estiver comigo, eu posso tentar. Naquele instante, ouviu-se o som de passos leves chegando. Era a sua vovó, que se aproximou, sorrindo, com uma cestinha de lembranças na mão. Ela tinha uma voz doce e tranquila, que parecia envolver o coração de Lucas como um abraço quentinho. "Bom dia, meu querido", ela disse, sentando-se ao seu lado na grama. "Você parece pensativo. O que está passando na sua cabeça?" Lucas olhou para ela e, com um sorriso tímido, respondeu: "Vovó, às vezes eu tenho medo de fazer as coisas que Deus quer. Eu quero ser forte, mas fico com medo de não conseguir. Como faço para ter coragem de verdade?" A vovó colocou a mão no ombro dele e sorriu, com um olhar carinhoso. "Sabe, Lucas, a coragem não é algo que a gente tem ou não tem. Ela nasce quando aprendemos a confiar que Deus está conosco. No livro sagrado está escrito: não temas, porque eu estou contigo. Isaías 40:10. Quando Deus está ao nosso lado, nenhuma aventura é grande demais. Ele nos dá força, como uma luz que ilumina o caminho na escuridão. Lucas escutou atentamente, sentindo uma paz acolhedora no coração. Era como se a Bíblia, aquelas palavras sábias, fossem uma luz acendendo dentro dele. "Mas se eu tropeçar? E se eu errar?" ele perguntou, com um pouco de medo na voz. "Ah, meu menino", respondeu a vovó, acariciando seus cabelos. "Deus conhece nossas fraquezas. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele quer que tentemos, que confiemos nele. E que mesmo se tropeçarmos, Ele estará lá para levantar a gente de novo. A coragem vem de confiar que Deus nunca nos abandona." Naquela manhã, ao som suave da brisa, Lucas começou a entender que a verdadeira coragem vinha de uma fé simples e de um coração que sabe que Deus está ao seu lado. E com esse segredo guardado no coração, ele sentiu uma força nova, uma esperança pequenina, mas muito verdadeira, começando a crescer dentro do seu coração. Depois daquele dia na manhã com sua vovó, Lucas sentiu uma luz diferente dentro do coração. Era como uma pequena chama que começava a brilhar, aquecendo sua alma e enchendo de esperança. Ele guardou as palavras da vovó com cuidado, como um tesouro, e pensou: se Deus está comigo, então eu posso tentar coisas que antes pareciam difíceis. Na manhã seguinte, o sol já estava lá fora, espalhando seus raios dourados por toda parte.
Lucas decidiu que iria ao campo perto da sua casa, onde uma árvore alta e forte se erguia, com galhos que pareciam tocar o céu. Lá ele costumava brincar, mas naquele dia sentiu que precisava fazer algo diferente. Algo que mostrasse que, com Deus, ele podia vencer seus medos. Ele caminhou com passos firmes, ouvindo o som das folhas sob seus pés e o cantar de uma pomba que voava ao seu lado. Ao chegar na árvore, olhou para cima, sentindo o vento leve acariciar seu rosto como um incentivo invisível. Então, com coragem, começou a subir. Enquanto subia, ele sentia a textura dura da casca da árvore, o cheiro fresco do mato ao redor e o coração batendo mais forte, como se fosse dizendo: "Você consegue!" Quando chegou ao topo, olhou para o horizonte. Via o vilarejo lá embaixo, as casas, as árvores, o rio que serpenteava pelo campo. Era uma vista linda, mas, para Lucas, o mais importante era saber que, ali em cima, ele tinha enfrentado seu medo. Durante um instante, ele se sentiu pequeno demais, num mundo tão grande. Mas logo lembrou-se das palavras que sua vovó tinha dito: "Deus está contigo." Ele olhou para o céu e, com uma voz cheia de fé, falou: "Obrigado, Deus, por estar comigo. Agora eu sei que posso fazer qualquer coisa, porque tu estás ao meu lado." Quando desceu, sentiu uma alegria que não cabia no peito. A coragem, que parecia tão difícil antes, agora parecia uma luz brilhando dentro dele. E ele percebeu que a maior força vinha de confiar que Deus sempre estaria ali, segurando sua mão. Depois daquela manhã na árvore, Lucas sentiu seu coração cheio de esperança e força. Ele pensou: se Deus me ajuda a subir na árvore, Ele também pode me ajudar a fazer o que eu tenho medo de fazer no dia a dia. E assim, com coragem renovada, ele decidiu que iria ajudar sua mãe a cuidar do jardim, algo que antes parecia difícil para ele. No dia seguinte, ele foi até o quintal onde as plantas precisavam de atenção. Mas ao chegar perto das flores, viu que uma delas tinha um galho quebrado, caído no chão. Era uma flor linda, de cores vibrantes, que ele gostava muito. E por um instante, ele pensou: se eu tentar arrumar, posso machucar a flor ou até me machucar também. Então, lembrou-se do segredo que tinha guardado no coração. Deus estava com ele. Com passos firmes, ele se ajoelhou perto da flor e pegou uma pequena pá. Sentiu o cheiro de terra molhada, tocou na textura úmida do solo e ouviu o silêncio tranquilo do jardim. Ele respirou fundo e disse, baixinho: Deus, eu quero ajudar. Dá-me força para fazer o bem, mesmo que eu tenha medo de errar. Com cuidado, colocou a flor de volta no vaso, ajeitando o galho quebrado. Cada movimento era feito com atenção, como se estivesse segurando uma joia preciosa. Quando terminou, sentiu uma alegria grande, como se uma luz tivesse se acendido dentro dele. Naquele momento, sua mãe apareceu, sorrindo ao ver o menino tão dedicado. Você foi corajoso, Lucas, ela disse carinhosamente. O Senhor te dá força para fazer o bem, mesmo nas pequenas coisas. Lucas olhou para o céu, agradecendo a Deus por essa coragem que tinha crescido dentro do seu coração. Ele sabia que, com Deus ao seu lado, qualquer desafio, grande ou pequeno, poderia ser enfrentado. Depois de ajudar a cuidar das flores e sentir a alegria de ter feito bem, Lucas voltou para dentro de casa com um sorriso no rosto. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu uma coisa importante. Não precisa de grandes feitos para sentir Deus ao seu lado, até nas ações mais simples, como cuidar de uma flor ou ajudar sua mãe. Deus está presente. Naquela noite, quando deitou, ele pensou: se Deus é tão grande,
Por que se importa com as pequenas coisas? E então ouvi uma voz no coração bem suave: Meu filho, eu estou com você em tudo. Cada gesto de amor, cada ato de cuidado é como uma luz que brilha no mundo. Não importa se é uma grande aventura ou uma tarefa pequena. O importante é fazer com amor, sabendo que estou ao seu lado. Lucas fechou os olhos e se lembrou de uma passagem da Bíblia que sua vovó sempre repetia: Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Ele entendeu que a coragem vem de fazer o bem, com fé e confiança na presença de Deus, que nunca nos abandona. E assim, ele adormeceu sonhando com novas aventuras, sabendo que com Deus, ele sempre poderia enfrentar qualquer coisa. A partir daquele dia, Lucas começou a ver que a coragem verdadeira não vem de força ou medo, mas de uma fé que acredita que Deus está conosco, sempre nos fortalecendo, mesmo nas menores tarefas. E com esse segredo no coração, ele sabia que poderia transformar qualquer dia em uma nova oportunidade de mostrar o amor de Deus. E assim, Lucas aprendeu que a maior força vem de confiar em Deus, que mesmo nos momentos pequenos do dia a dia, podemos sentir sua presença como uma luz que nunca se apaga. Quando confiamos nele, nossa coragem cresce, nossas dúvidas desaparecem e podemos fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Na manhã seguinte, ao despertar, Lucas olhou para o céu com um sorriso cheio de esperança. Ele sabia que não precisava ser perfeito, nem forte demais, porque com Deus ao seu lado, ele já tinha tudo o que precisava para seguir em frente, com coragem e amor. E lembrando-se das palavras do Salmo 23, ele pensou: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa certeza o encheu de paz. E você também pode ter essa coragem no coração. Basta confiar que Deus está ao seu lado, segurando sua mão, guiando seus passos. Assim como Lucas, podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que nunca estamos sozinhos. Que Deus abençoe cada um de vocês, dando força, coragem e fé para cada novo dia. E lembrem-se, quando Deus está conosco, somos mais fortes do que podemos imaginar. Era uma manhã bem cedo na pequena cidade de Esperança. O céu ainda estava tingido de um rosa suave e o vento leve trazia o aroma de pão quentinho vindo da padaria. No cantinho da rua, uma menininha chamada Ana já estava acordada, com os olhos brilhando de empolgação. Ela adorava aquele horário silencioso, quando tudo parecia mais tranquilo e cheio de possibilidades. Ana tinha um sorriso doce e ela sempre tinha uma palavra gentil para todos que encontrava. Mesmo com os seus poucos anos, ela já sabia que uma pequena ação de bondade podia iluminar o dia de alguém, como o brilho de um sol radiante. Mas, naquele dia, Ana sentiu dentro do coração uma vontade especial de fazer algo diferente, algo que pudesse espalhar ainda mais esse brilho por onde passasse. Ela olhou para a rua, pensou na vizinha que tinha acabado de se mudar, no senhor que vendia frutas na esquina, na irmãzinha que brincava sozinha no parque e pensou: o que eu posso fazer hoje que deixe o coração de alguém mais feliz? Como posso espalhar o brilho da bondade? E foi assim que Ana deu o primeiro passo para uma aventura que mudaria seu dia e, quem sabe, o dia de todos à sua volta. Ana pensou por um instante, então sorriu. Ela lembrou-se de uma ideia que ouviu na escola sobre ajudar alguém que precisa. Com passos leves e cheios de esperança, ela saiu de casa, ouvindo o som de passarinhos cantando e o tilintar de uma pequena campainha ao longe. Ao chegar na rua, ela viu a vizinha, Dona Rosa, que costumava cuidar do seu jardim com tanto carinho.
Dona Rosa parecia um pouco triste naquele dia. A menininha se aproximou e perguntou com um olhar cheio de ternura: Dona Rosa, quer que eu ajude a cuidar das flores do seu jardim? A senhora sorriu, surpresa e tocada com o gesto. Seus olhos brilhavam de gratidão e ela respondeu: Que gentil, Ana! Eu ficaria muito feliz se você ajudasse. As flores estão precisando de um pouco de atenção e sua ajuda vai trazer mais vida a esse cantinho tão bonito. Ana sentiu uma alegria enorme ao ouvir aquilo. Ela saiu ajudando Dona Rosa a regar as flores, ouvindo o barulho da água caindo, o cheiro doce das rosas e o canto alegre dos pássaros que se aproximaram, curiosos com a movimentação. Enquanto trabalhavam juntas, Ana pensou: fazer o bem é como colocar uma luz dentro do coração das pessoas, e essa luz fica mais forte a cada ação de bondade que fazemos. Depois de ajudar Dona Rosa no jardim, Ana sentiu-se ainda mais animada. Ela pensou que poderia fazer algo mais para espalhar o brilho da bondade pelo seu bairro. Então decidiu visitar o Senhor João, o vendedor de frutas na esquina. A loja dele tinha um cheiro delicioso de maçãs maduras e bananas doces, e a vitrine era sempre cheia de cores vibrantes. Ao chegar lá, Ana percebeu que o Senhor João parecia um pouco preocupado. Ela se aproximou com um sorriso tímido e perguntou: Senhor João, há algo que eu possa fazer para ajudar? O homem olhou para ela com um sorriso gentil e respondeu: Ah, minha pequena amiga, hoje meu carrinho de frutas quebrou e preciso arrumar tudo antes do meio-dia. Mas com a sua ajuda, talvez eu consiga terminar mais rápido. Ana pulou de alegria. Ela lembrou-se de como seu papai sempre dizia que ajudar os outros é uma forma de espalhar a luz de Deus no mundo. Então, com suas mãos pequenas, começou a ajeitar as frutas e a organizar as caixas, ouvindo o som de suas risadas e o tilintar das frutas quando elas eram colocadas com cuidado. Enquanto trabalhavam juntas, Ana pensou: fazer o bem é como refletir a luz de Jesus que ilumina os nossos corações e os corações de quem está ao nosso redor. Depois de ajudar o Senhor João no jardim, Ana sentiu uma sensação gostosa de dever cumprido. Ela olhou para o céu, que agora começava a ficar com um tom dourado, como se o sol estivesse sorrindo para ela, mas ela sabia que ainda tinha mais a fazer. Ainda pensava em como poderia espalhar mais esse brilho da bondade. Então, decidiu ir ao parque, onde muitas crianças brincavam e riam. Lá ela viu uma menininha que parecia um pouco triste, sentada sozinha no banco, com os braços cruzados e um olhar pensativo. Ana foi até ela, com o seu sorriso mais doce, e perguntou: Oi, tudo bem? Quer brincar comigo? A menininha olhou para Ana surpresa com a atenção e respondeu timidamente: Eu não quero brincar. Eu estou pensando em uma coisa que me deixa triste. Ana sentou ao lado dela e disse com calma: Às vezes, quando estamos tristes, podemos conversar com Deus. Ele conhece nossos corações e sempre quer nos ajudar. Quer me contar o que está acontecendo? A menininha respirou fundo e, de pouco a pouco, começou a falar sobre uma brincadeira que ela tinha perdido, um brinquedo que tinha ficado com uma amiga e como se sentia sozinha. Ana escutou com atenção. Então, com um brilho nos olhos, sugeriu: E que tal na manhã a gente combinar de brincar juntas e dividir nossos brinquedos? Assim, podemos fazer novas amizades e espalhar a alegria de Deus? A sorrisinha tímida da menina virou um grande sorriso de esperança e, naquele momento, Ana percebeu que, com um pouco de amor e bondade, ela tinha uma força poderosa, a força de fazer o bem e transformar o coração de alguém, como um brilho que aquece e ilumina tudo ao seu redor. No dia seguinte, Ana acordou cedo, cheia de entusiasmo. Ela pensava em tudo que tinha feito e no quanto, mesmo com gestos simples, tinha conseguido iluminar o dia de várias pessoas. O canto do seu coração vibrava com uma alegria que parecia maior do que ela mesma. Ao caminhar pelo bairro, ela notou algo diferente. O arco-íris de cores que ela tinha ajudado a pintar no mural do parque parecia ainda mais brilhante sob a luz do sol da manhã cedo.
Crianças brincando, velhinhos sorrindo, o cheiro de flores no ar, tudo parecia estar mais bonito, mais cheio de vida. Ana pensou: Deus me deu mãos pequenas, mas uma grande oportunidade de espalhar amor. E enquanto andava, começou a cantar baixinho uma música que seu avô costumava ensinar. Brilhe, brilho de esperança, no coração de quem precisa. Faça o bem, espalhe luz, assim Deus te conduz. De repente, ela ouviu uma voz doce vindo do jardim da sua casa. Era sua mãe, chamando para o café da manhã. Mas ao olhar para a rua, Ana viu uma cena que a fez parar por um instante. Uma senhora idosa, carregando muitas sacolas, tentava subir os degraus de sua casa com dificuldade. Sem pensar duas vezes, Ana correu para ajudar. Com um sorriso sincero, ela perguntou: Dona Lúcia, posso te ajudar? A senhora sorriu, emocionada, e disse: Ah, minha querida, você é um anjo, obrigado. Ana pegou algumas sacolas e juntas subiram as escadas, conversando alegremente. Ao chegar na porta, Dona Lúcia agradeceu. Você fez mais do que ajudar com as sacolas, minha flor. Você trouxe uma luz que faz o coração ficar mais quentinho. Naquele instante, Ana percebeu que a força do bem é como uma sementinha. Quanto mais a plantamos, mais ela cresce. E ela queria continuar espalhando essa luz, do jeitinho que Deus ensinou, com amor, bondade e um coração aberto. À medida que o dia chegava ao fim, Ana voltou para casa com o coração cheio de paz. Ela pensou em tudo que tinha feito, nas pessoas que ajudou e naquelas que, com um simples gesto, receberam um pedacinho do amor de Deus. Ao sentar-se à mesa do jantar, ela olhou para sua mãe e sorriu. Sua mãe, percebendo a calma no olhar de Ana, perguntou: O que foi que aconteceu, minha filha? Você parece tão feliz hoje? Ana respondeu com um brilho nos olhos: Hoje eu aprendi que fazer o bem é como espalhar uma luz que nunca se apaga. Mesmo uma pequena ação pode transformar o dia de alguém, porque Deus nos dá força e coragem para sermos luz no mundo. Muito pensativa, ela lembrou-se de uma passagem bíblica que sempre a tocava: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ana percebeu que, ao fazer o bem, ela tinha se tornado uma pequena luz, uma luz que juntas podem iluminar o mundo inteiro. E ela decidiu que todos os dias continuaria espalhando esse brilho de bondade, porque, assim como uma vela acesa pode iluminar um quarto escuro, cada ato de amor pode fazer a diferença na vida de alguém. E com o coração cheio de esperança, Ana fechou os olhos, agradecendo a Deus por confiar nela a missão de espalhar luz e amor. Era uma manhã tranquila numa pequena vila rodeada por árvores altas e flores perfumadas. O céu estava de um azul claro, sem nuvens, e o canto dos passarinhos enchia o ar com uma música suave. O sol começava a despertar, espalhando seus raios quentinhos pelas janelas das casinhas coloridas, enquanto uma brisa leve fazia as folhas dançarem delicadamente. Nesse cenário cheio de paz e harmonia, uma garotinha chamada Sofia acordou com um sorriso no rosto, sentindo o cheiro de pão quentinho vindo da cozinha da sua casa. Ela se espreguiçou, abriu os olhos bem grandes e olhou ao seu redor, sentindo o calor do lençol e a maciez do seu travesseiro. Sofia era uma menina cheia de energia e alegria. Ela adorava brincar no jardim, correr pelos campos e ajudar seus pais com as tarefas do dia. Mas, naquela manhã, algo diferente aconteceu. Enquanto ela escovava os dentes, pensava nas brincadeiras que faria com seus amigos, uma pequena sombra de tristeza apareceu no seu coração. Algo tinha acontecido ontem, algo que a deixou um pouco chateada, e ela ainda não sabia como se sentia direito com aquilo. Sofia olhou para o reflexo no espelho, pensativa, e sentiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo dentro dela. Afinal, ela sabia que às vezes o coração fica confuso
e que aprender a perdoar é uma coisa importante, mesmo quando dói um pouco. Depois de escovar os dentes, Sofia saiu de casa, o coração ainda um pouco pesado, e foi brincar no jardim. Ela adorava sentir o toque das folhas macias sob os pés e ouvir o som das borboletas ao seu redor. Mas naquele dia ela se lembrou de algo que aconteceu ontem, uma brincadeira que acabou deixando um amigo triste. Enquanto brincava, ela pensou: será que posso pedir desculpas? Será que o coração dele ainda está magoado comigo? Sofia sentiu uma vontade grande de conversar, mas também tinha um pouquinho de medo. Então ela sentou num cantinho do jardim, olhando as flores, e começou a pensar: perdoar pode ser difícil, mas eu quero que meu coração seja leve, como uma borboleta que voa livre. Naquele momento, ela ouviu uma voz suave vindo de trás de uma árvore. Era sua mamãe, que vinha se aproximando devagar, com um sorriso doce no rosto. Sofia, minha filha, sabe por que o perdão é tão importante? Perguntou a mamãe, ajoelhando-se ao lado dela. Porque quando perdoamos, deixamos que o coração fique mais leve, como uma nuvem que passa no céu, levando embora as nuvens de tristeza. Sofia olhou para a mamãe e respondeu baixinho: mas às vezes é tão difícil, mamãe. Quero perdoar, mas ainda sinto que meu coração está um pouco pesado. A mamãe sorriu com ternura e segurou a mão de Sofia. É normal sentir assim, filha. Deus nos ensina que perdoar é um presente que damos a nós mesmos, porque assim como Jesus nos perdoou, também podemos aprender a perdoar os outros. E quando fazemos isso com o coração aberto, encontramos uma paz que ninguém consegue tirar de nós. Sofia respirou fundo, sentindo o cheiro das flores e a calma da manhã. Ela olhou para o céu azul, sentindo uma esperancinha pequenininha nascendo dentro dela. Sofia ficou ali, ouvindo as palavras da mamãe, sentindo o coração um pouco mais leve. Ela pensou nas palavras de Jesus, que sempre nos ensina a amar e perdoar. Se perdoar é difícil, então preciso pedir a ajuda de Deus para fazer isso. Depois de um tempo, Sofia se levantou com um sorriso tímido, decidida a fazer o que o coração pedia. Ela se lembrou do amigo com quem tinha tido uma briga ontem. O nome dele era Lucas. Sofia sabia que, mesmo com a tristeza no coração, ela queria que tudo fosse diferente. Então ela respirou fundo e decidiu que ia falar com ele. Quando encontrou Lucas brincando com uma bolinha, ela se aproximou devagar. Sua voz saiu suave, quase um sussurro. Lucas, eu quero te pedir desculpas. Eu não quis te machucar e sinto muito se te deixei triste ontem. Lucas olhou para ela surpreso, mas seu rosto logo se iluminou com um sorriso. Eu também estou pensando nisso, Sofia. Você foi minha amiga e eu quero que a gente fique bem. Vamos perdoar um ao outro e brincar de novo? Sofia sentiu uma alegria no coração maior do que ela imaginava. Ela percebeu que, ao pedir perdão, tinha feito o coração doer um pouco menos. E agora ele estava mais leve, como uma pena ao vento. E assim, naquele dia, Sofia aprendeu que o tamanho do perdão é maior do que ela imaginava e que, ao perdoar, o coração fica mais forte e cheio de paz. Depois que Sofia pediu desculpas e Lucas aceitou, os dois começaram a brincar felizes novamente, correndo pelo jardim, rindo e se divertindo. A manhã se encheu de sons de risos e passos leves sobre a grama. Sofia sentiu no peito uma sensação de alívio, como se uma grande pedra tivesse sido retirada de dentro dela. Ela olhou ao redor, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o cheiro doce das rosas próximas. Tudo parecia mais bonito agora, mais brilhante, porque ela tinha aprendido que perdoar é como uma luz que entra no coração, trazendo paz e alegria. Depois de um tempo, Sofia se sentou debaixo de uma árvore, pensativa. Ela lembrou das palavras da mamãe e também do que Jesus nos ensinou na Bíblia.
perdoar uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Ela entendeu que o perdão não é só uma palavra, mas um presente que damos a nós mesmos, uma forma de deixar Deus cuidar do coração. Enquanto olhava as nuvens brancas no céu, Sofia sentia uma emoção profunda. Ela percebeu que, mesmo quando o coração dói, Deus está sempre perto, pronta para ajudar a perdoar e a transformar essa dor em paz. E naquele momento, ela prometeu a si mesma que sempre que sentisse o coração pesado, iria pedir ajuda a Deus para perdoar e seguir em frente. E assim, a menina que aprendeu que o perdão é um tamanho que cabe no coração, descobriu que, ao perdoar, ela se tornava mais forte, mais feliz, mais cheia de amor para dar aos que estão ao seu lado. Sofia, agora com o coração mais leve, levantou-se devagar e olhou ao seu redor. As flores balançavam ao vento e os passarinhos continuavam a cantar, como se celebrassem também a paz que ela tinha encontrado dentro de si. Cada som, cada cheiro, parecia dizer que o mundo era um lugar mais bonito quando a gente escolhe perdoar. Ela lembrou-se de uma frase que seu avô sempre dizia: "O perdão é como uma ponte que nos leva ao coração do outro e também ao coração de Deus." Sofia pensou que, às vezes, perdoar exige coragem, porque dói deixar para trás mágoas e ressentimentos. Mas ela também sabia que Deus dava força para quem pede ajuda e que Ele sempre nos ensina a amar e perdoar de verdade. Ao caminhar de volta para casa, Sofia sentiu o vento acariciar seu rosto como um abraço de Deus dizendo que ela estava no caminho certo. Ela pensou: "Hoje aprendi que o perdão é maior do que eu imaginei. É uma ponte que nos leva a um coração mais feliz, mais cheio de amor e paz." Naquela tarde, ao contar para sua mamãe o que tinha acontecido, Sofia sentiu uma alegria que transbordava de dentro dela. Ela sabia que, mesmo quando o coração fica triste, Deus sempre está ali, nos ajudando a transformar a dor em perdão, e o perdão em uma nova força para seguir adiante. E desde aquele dia, Sofia passou a cuidar ainda mais do seu coração, lembrando-se sempre de que Deus é especialista em transformar mágoas em amor, feridas em força e corações pequenos em corações grandes capazes de perdoar e amar como Jesus ensinou. Sofia aprendeu que o perdão é como uma semente que, quando plantada no coração, cresce e faz florescer a paz e o amor. Ela descobriu que perdoar pode parecer difícil, mas é uma escolha que Deus nos ajuda a fazer. Quando perdoamos, deixamos o coração mais leve, mais feliz, mais parecido com o coração de Jesus, que sempre nos perdoou primeiro. Lembre-se, querido ouvinte, que Deus nos ensina em sua palavra: "Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo." Efésios 4:32. Assim como Deus nos perdoa, podemos também aprender a perdoar os outros, mesmo quando parece difícil. Que a história de Sofia nos lembre sempre que o tamanho do perdão no nosso coração é maior do que imaginamos, e ao perdoar, podemos transformar mágoas em bênçãos, feridas em força e corações pequenos em corações cheios de amor, como Jesus ensinou. Que Deus nos ajude a sermos como Sofia, com corações abertos para perdoar e cheios do seu amor. Era uma manhã bem fresca, com o céu clarinho e um sol tímido brincando de esconder atrás das nuvens. No cantinho de um jardim bonito havia uma sementezinha muito diferente. Ela era tão pequenininha que parecia uma pontinha de poeira ao pé de uma flor. Mas essa sementinha tinha um desejo especial. Ela não queria crescer.
Não, ela não queria ser uma planta forte, nem florescer, nem dar frutos. Ela queria ficar bem pequenininha, escondidinha, para sempre. A sementezinha olhava para as outras sementes ao seu redor, que já estavam começando a despontar, a crescer e a se preparar para o que viria a seguir. Mas ela, não. Ela só queria ficar ali, quietinha, esperando o tempo passar. Por que eu tenho que crescer? Ela perguntava para si mesma. Eu quero ficar pequenininha para sempre. Crescer dá trabalho, dói e dá medo. Naquela manhã, ela ouvia o sussurro do vento, que passava suave, como uma canção que embalava o jardim. E, de repente, uma voz doce e calma veio até ela, vinda de uma árvore antiga. Era a árvore que tinha muitos anos de vida e já vira muitas sementes crescerem e florescerem. Ela falou com ternura. Querida sementezinha, tudo tem seu tempo. Deus cuida de cada uma de nós e Ele sabe exatamente quando é hora de crescer. A sementezinha, ouvindo a voz daquela árvore sábia, ficou um pouco pensativa. Ela olhou para as outras sementes que já estavam começando a levantar suas folhinhas e sentiu uma pontinha de curiosidade. Será que é verdade? Será que Deus tem um tempo certinho para mim também? Ela se perguntou baixinha. Enquanto isso, uma gotinha de orvalho caía lentamente do galho de uma folha, passando suavemente por cima dela. A sementezinha podia sentir a frescura, a leveza do momento. Ela fechou os olhinhos por um instante, imaginando que talvez o segredo fosse confiar e esperar. Na manhã seguinte, um passarinho cantou bem alto, como se anunciasse: "Tudo tem seu tempo! Tudo na hora certa!" A sementezinha ouviu em silêncio e, pela primeira vez, sentiu o peso do cuidado de Deus sobre ela. Embora ainda desejasse ficar pequenina, uma leve esperança brilhava dentro de si. O tempo certo viria. Nos dias que se seguiram, o sol aqueceu com mais força, o vento a fez balançar suavemente e o cheiro de terra molhada anunciava a vida que despertava. Então, numa manhã clara, uma pontinha de verde começou a aparecer sobre a casquinha dura. Ela olhou com surpresa, uma mistura de medo e alegria. Nos dias que vieram, a sementezinha começou a notar pequenas mudanças ao seu redor. O sol aquecia com mais força e o vento a fazia balançar suavemente como uma dança que ela ainda não entendia bem. Ela sentiu o cheiro de terra molhada, de flores que começavam a abrir e até o som de uma abelha que zumbia feliz bem perto. E numa manhã clara, ela percebeu algo diferente. Uma pontinha de verde começava a surgir debaixo da sua casquinha dura. Ela olhou com surpresa, um misto de medo e alegria. "Será que estou crescendo?" Ela perguntou com a voz bem baixinha. A árvore velha deu um sorriso e disse: "Sim, minha querida, Deus está cuidando de você. Cada crescimento é uma bênção, um passo mais perto de tudo que Ele planejou para você. Confia no tempo de Deus, pois Ele sabe exatamente o momento certo para tudo acontecer." A sementezinha então sentiu uma paz no coração, como se estivesse sendo abraçada por uma força amorosa. Ela entendeu que às vezes o crescimento pode parecer difícil ou até assustador, mas é uma parte linda do plano de Deus para cada uma de nós. Nos dias seguintes, o sol aquecia mais, o vento a balançava suavemente e o cheiro de terra molhada anunciava a vida que despertava. Então, numa manhã clara, uma pontinha de verde começou a aparecer sobre a casquinha dura. Ela olhou, surpresa, com mistura de medo e alegria. "Será que estou crescendo?" perguntou baixinho. Mais adiante, uma criança curiosa chegou ao jardim, tocou a terra com delicadeza e viu a pequena folha despontando. Sorrindo, disse baixinho: "Você está crescendo, pequena semente! Deus cuida de você! Confie!" Naquele instante, a sementezinha sentiu uma alegria tão grande, uma sensação de que tudo valia a pena. Ela lembrou da voz da árvore antiga e do passarinho que cantava. Entendeu que, mesmo sendo pequenina, tinha um propósito e que Deus, com seu amor infinito, cuidava de cada detalhe de sua vida, assim como cuida de nós. E assim, com esperança no coração, a sementezinha sabia que, com paciência, ela se transformaria na planta linda que Deus tinha planejado. Porque no tempo de Deus, tudo floresce, tudo cresce e tudo se torna mais bonito. Com o passar do tempo, a sementezinha foi crescendo.
Sua pequena folhinha ficava mais forte, tocada pelos raios do sol que entravam suavemente entre as folhas ao redor. À noite, ela escutava o som do vento sussurrando os segredos de Deus, que cuidava de tudo com muito amor. Cada dia era uma nova oportunidade de aprender a confiar mais, de se sentir protegida pelo cuidado de Deus, que nunca a deixava só. Um dia, ela percebeu que as outras sementes ao seu redor estavam ficando maiores, algumas até com flores coloridas. Ela, que ainda pequena, olhava para elas com admiração, pensando: eu também quero florescer, quero mostrar ao mundo o que Deus colocou dentro de mim. E então, ela lembrou da promessa que ouvira naquela manhã da árvore velha: o tempo de Deus é perfeito. Cada uma de nós tem seu momento, e esse momento vem na hora certa. A sementezinha se encheu de coragem e esperança. Vou confiar no Senhor, pois Ele cuida de mim e sabe exatamente quando é hora de florescer. Ela sabia que, mesmo que fosse devagar, o seu crescimento era importante para Deus, e que em breve ela se tornaria algo lindo que daria alegria àquele jardim. A pequena semente, que um dia quis ficar sempre pequenina, aprendeu que tudo tem seu tempo, que Deus cuida de nós com amor, mesmo quando parece que o crescimento está demorando ou quando as coisas parecem difíceis. Ele conhece o momento exato de cada passo, de cada flor e de cada fruto. Assim como aquela sementinha, muitas vezes desejamos que tudo aconteça rápido, que a nossa vida seja cheia de novidades e alegrias logo de manhã. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe o melhor para cada um de nós. Ele nos convida a confiar, a esperar com paciência e a descansar na certeza de que seu plano é perfeito. Como diz a Bíblia, em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, lembre-se, Deus cuida de você com amor no tempo certo. Basta confiar, esperar e seguir caminhando com fé. Assim, você também florescerá, cada dia mais fortalecido na beleza do seu plano. Que essa história fique no seu coração e que você possa confiar no tempo de Deus, pois Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Gostou da história da sementezinha que aprendeu a confiar no tempo de Deus? E você, já passou por algum momento em que teve que esperar um pouco mais, acreditando que Deus tinha algo especial reservado para você? Compartilhe comigo nos comentários o que essa história te ensinou. Você já sentiu que Deus estava cuidando de você, mesmo sem perceber? Lembre-se, Deus sempre cuida de nós com amor. No tempo certo, basta confiar, seguir firme e sabendo que Ele tem um plano maravilhoso para cada uma de suas vidas. Se gostou dessa história, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias que trazem reflexão, esperança e fé no coração. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês com muita alegria e paciência para esperar o tempo dele. Era uma manhã linda na fazenda. O sol brilhava lá no céu, aquecendo tudo com sua luz dourada. Os passarinhos cantavam alegremente e uma brisa suave fazia as folhas das árvores dançarem. No meio de tudo isso, tinha uma pequena ovelhinha chamada Lila. Ela era fofinha, com uma lã bem branquinha, e tinha olhos curiosos e brilhantes. Lila olhava para o céu e pensava: quero ser especial, quero brilhar como as estrelas lá no alto. Ela tinha um sonho no coração, uma vontade de ser diferente, de ser uma luz que todos pudessem notar. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia pequena e insegura. Enquanto caminhava distraída, Lila sussurrou para si mesma: eu quero tanto brilhar, mas será que Deus me ama do jeito que sou? Aquela dúvida ficava no ar, como uma nuvem leve que às vezes cobre o céu claro. E ela olhava para as estrelas lá no alto, imaginando se um dia poderia ser uma delas. Naquela noite, quando a fazenda se acalmou e tudo ficou silencioso, Lila se deitou na grama macia e olhou para o céu estrelado. As estrelas brilhavam como pequenas luzinhas, cada uma com seu brilho único. A ovelhinha suspirou fundo e disse com esperança: se eu pudesse ser uma estrela,
Então eu poderia brilhar também? De repente, uma voz suave e gentil pareceu vir do ar. Lila, minha querida, você já brilha do jeitinho que é. Lila se assustou um pouco, mas olhou ao redor e percebeu uma luz dourada que parecia dançar entre as árvores. Era a presença de Deus, que sempre vinha falar com ela de uma forma tão doce quanto a brisa da manhã. Deus continuou: cada criatura que crio é especial. Você, minha pequena ovelhinha, é querida e amada exatamente do jeito que você é. Não precisa tentar ser como as estrelas lá no céu, porque você já é uma estrela no meu coração. Lila sentiu uma paz grande no peito. Mesmo sendo pequena, ela percebeu que Deus a amava de uma forma que ela nunca tinha entendido antes. Era um amor que não dependia de ser a mais brilhante, mas de ser quem ela realmente era. Na manhã seguinte, o céu ainda estava com um azul tão bonito, cheio de nuvens branquinhas que pareciam algodão. Lila acordou com o coração leve, se lembrando do que Deus lhe falou na noite anterior. Ela pensou: se Deus me ama assim, mesmo sendo pequena, por que às vezes eu quero ser maior ou mais brilhante? Enquanto caminhava pela fazenda, ela encontrou a vovó ovelha, que estava descansando sob a sombra de uma árvore. Lila se aproximou com um olhar curioso. Vovó, Deus me disse que eu já sou uma estrela no seu coração. Mas eu quero entender melhor, por que ele me ama mesmo quando eu não sou a maior ou a mais brilhante? A vovó sorriu com seu rosto enrugadinho de tanto carinho. Ah, minha querida, Deus nos ama por quem somos e não pelo que podemos mostrar ao mundo. Ele nos ama pelo nosso coração, pelo jeito que cuidamos uns dos outros, pela nossa vontade de fazer o bem. Lila pensou um pouco e perguntou: então, Deus me ama mesmo quando eu erro? Sim, minha pequena. Deus é como um pai que sempre nos perdoa, mesmo quando a gente se enche de lágrimas por causa de um erro. Ele sempre nos acolhe com amor porque ele é muito bom. A ovelhinha sentiu uma sensação quentinha e acolhedora no coração. Ela percebeu que, mesmo sendo pequena, ela tinha um valor enorme aos olhos de Deus e que seu brilho mais bonito era o amor que ela tinha para dar. Naquela tarde, enquanto o sol se escondia, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas, Lila voltou para a fazenda com o coração cheio de alegria. Ela pensava: se Deus me ama assim, eu também quero aprender a amar. Então, ela chegou e encontrou seus amigos animais que estavam brincando no campo: o cabretinho, as galinhas e o cachorrinho. Todos estavam animados, pulando e correndo sob a luz dourada do entardecer. Olá, amigos! Lila chamou sorrindo. Sabe, Deus me mostrou que cada um de nós é especial porque Ele nos ama do jeitinho que somos. O cachorrinho, que era muito brincalhão, pulou ao lado dela e latiu. Então, se Deus nos ama assim, eu quero fazer o que for possível para espalhar amor também. Lila olhou para seus amigos e pensou: se Deus me ama, eu também posso amar mais e fazer o bem por eles. Então ela teve uma ideia. Vamos brincar de ajudar as pessoas que precisam? Assim podemos mostrar o amor de Deus com as nossas ações? Todos concordaram com entusiasmo, e naquela noite, enquanto a fazenda se enchia de risos e conversas alegres, Lila sentiu que o seu coração se enchia de esperança. Ela sabia que o brilho mais forte que podia ter vinha do amor de Deus, que era maior do que qualquer estrela no céu. E com esse amor, ela podia iluminar o caminho de quem precisasse de uma palavra amiga, de uma atitude gentil. Naquela noite, ao deitar-se na sua caminha macia, Lila olhou novamente para o céu estrelado. As estrelas brilhavam com uma luz serena, como se estivessem sorrindo só para ela. Lila pensou: Deus me ama do jeitinho que sou. Ele criou cada uma de nós com um propósito, com um brilho especial e nos ama incondicionalmente. Ela fechou os olhos, sentindo o coração aquecido pelo amor de Deus. Então sussurrou baixinho:
Obrigado, Senhor, por me amar assim, mesmo que eu não seja a maior ou a mais brilhante. Quero espalhar esse amor por onde eu for, sendo gentil, ajudando e cuidando dos meus amigos. Naquela manhã, ao acordar, a ovelhinha saiu feliz, pronta para continuar seu dia com um sorriso no rosto. Ela tinha aprendido que o mais importante não era brilhar como as estrelas lá no céu, mas ser uma luz que Deus coloca dentro de cada coração. E assim, Lila descobriu que Deus ama cada um de nós do jeitinho que somos, com nossas qualidades, nossos erros, nossas diferenças, e que ao amar a si mesma e aos outros, podemos espalhar um brilho que nunca se apaga. Para terminar, quero deixar uma passagem da Bíblia para você refletir. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada sobre um monte. Mateus 5:14. Lembre-se sempre, Deus ama cada um de nós exatamente como somos. Nosso valor vem do seu amor infinito e podemos brilhar por causa dele.